Tem alguém aqui precisando de cura? Eu vou pedir para você ficar em pé. Quem precisa de cura, coloque-se de pé. Porque nós vamos orar. Cantamos e declaramos que cremos que o Senhor Jesus é a nossa cura. E o Senhor Jesus é quem nos dá saúde mesmo. Saúde no espírito, saúde no corpo, saúde na alma. Se você que está nessa transmissão também precisa de cura, coloque o teu coração diante do Senhor, pois nós vamos orar por cura. Vamos orar por cura. E eu quero convidar o Léo para vir aqui à frente. Você. E você vai orar e vai ministrar cura na vida dessas pessoas, naqueles que estão na transmissão. E o Senhor já está agindo, desde o começo deste culto. O Senhor já está agindo, o Senhor já está operando. O Senhor já está envolvendo a sua vida. Não importa se a sua enfermidade ela é física, emocional. Não importa se ela é espiritual. Porque o Deus Todo-Poderoso está aqui e Ele está agindo. Ele está agindo. E eu creio que Deus vai manifestar o poder dEle através da vida do Léo. Hoje à tarde, quando eu vi o Léo, ele falou assim, eu queria orar por cura. Eu falei, então você vai orar por cura. Ele nem sabia, né? Mas eu creio que Deus preparou este momento para ministrar cura no seu corpo, na sua vida, na sua alma. E Deus vai ouvir a oração do servo dele. E o Senhor vai agir através da oração. A palavra diz que Deus é poderoso para fazer além do que a gente pede, além do que a gente imagina. Então Deus vai fazer muito mais do que for falado aqui nessa oração. Creia nisso. E o Senhor Jesus é a nossa cura. Pai querido, eu como um servo teu me coloco na tua presença, ungido pelo teu Filho Jesus, pelo Espírito Santo. Quero sujeitar toda a igreja a ti. Cada um, ó Deus, sejam dores nas costas, sejam dores de cabeça, sejam febres, sejam tumores, sejam cistos, ó Pai, seja o que for, ó Deus. Coloco na tua presença. Eu coloco para que seja tocado por ti. Que a tua mão venha estar tocando e liberando virtudes de cura neste lugar. Cura, Deus, e toca, restaura, levanta o caído, restaura o oprimido, ó Deus. Se é dor na mente, se é dor no coração, se é o corpo enfermo, ó Pai, seja curado e tocado pelo teu Santo Espírito. A orla do teu manto está sobre toda a casa e tem tocado cada vida aqui em adoração, em louvor. Porque o teu Espírito habita no meio dos louvores. E no nosso clamor o Senhor nos responde. O Senhor garante a cura, a resposta. Porque estamos debaixo da autoridade do teu Filho. E nessa autoridade eu declaro cura sobre esta casa em nome de Jesus. Que haja o tocar e o fluir da tua glória. Para o louvor do teu nome. Porque o teu evangelho é o poder de Deus que atua em nós. Que nos cura, que nos sara e nos restaura. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Léo. Deus abençoe. O Léo é o nosso líder do Ministério de Intercessão. Tem nos abençoado muito, tem sido usado nessa igreja para conduzir esse ministério. E um outro ministério também que tem sido assim, todos os ministérios têm sido uma grande bênção nessa igreja. Mas hoje eu quero destacar mais um, que é o Ministério de Casais. E eu quero pedir para o Amarildo e a Lorena se colocarem de pé só um pouquinho, para toda a igreja olhar para vocês. E ontem foi a formatura do curso Casados para Sempre. 4 casais, né, se formaram e foi algo tão especial. Foi algo tão tremendo esse culto de ontem, que olha, se tivesse sido gravado eu ia assistir de novo. Foi um momento muito especial, foi um momento tremendo que nós tivemos aqui. E o Senhor conseguiu
superar as minhas expectativas. E olha que geralmente as minhas expectativas são bem altas. Eu sempre venho para cá sabendo que Deus é grande, que Deus é poderoso e que Deus faz muito mais do que a gente consegue enxergar. Mas ontem foi algo muito especial, foi algo muito tremendo, e eu louvei muito a Deus pela vida do Amarildo e da Lorena, pela forma especial como o Senhor tem usado a vida de vocês, viu? Nós tivemos aqui os casais testemunhando e queridos, alguns dos casais que estavam aqui ontem eram para não estarem mais casados, mas Deus operou de forma tremenda, de forma miraculosa, de forma sobrenatural, e o Senhor tem trazido restauração e a bênção dele. E de uma forma muito especial, de uma forma singular, Deus tem usado a vida deste casal. E eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, por isso eu desejei honrar a vida de vocês aqui neste culto, viu? E eu quero, dessa maneira, tá? Como igreja, honrar a vida deles, todos juntos com uma salva de palmas. Que o Senhor continue usando, abençoando, e que o Senhor multiplique na vida de vocês tudo que vocês têm derramado na vida desses casais, viu? Em nome de Jesus, sobre a vida de vocês, sobre a vida dos filhos de vocês, sejam prósperos para a glória do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Aleluia. As crianças já foram? Então elas vão. Elas vão ter o espaço delas agora, o momento delas, o culto delas. Queridos, todo domingo de manhã nós temos o culto infantil aqui no templo. Esse culto também é transmitido, tá? E todos os domingos nós temos o culto infantil, o culto Ibel Kids aqui tem sido assim uma grande bênção mesmo. Nós começamos uma classe de batismo, como eu já falei. Se você tem interesse em conhecer mais da palavra, se preparar para ser batizado, então domingo às 9 horas da manhã, você precisa estar aqui. Todo domingo às 8h30 nós servimos um café aqui, gente, é diferente, é um café especial, é um café assim que você não tomou igual, tenho certeza. Sabe? Primeiro porque eu não faço esse café em nenhum outro lugar, só aqui, tá? E queridos, a gente tem aqui, a gente serve um banquete, tá? A gente tem pão francês, pão de sal, pão com margarina, tá? Pão sem margarina, tá? Tudo isso a gente serve aqui domingo às 8h30 da manhã, para a gente ter um tempo junto, um tempo de comunhão, tomar um café junto, comer junto, tá bom? E às 9 horas então a gente tem a escola de discípulos, a gente tem a classe de batismo, a gente tem uma classe para os adolescentes, o Connect Teens, e tem sido uma grande bênção as nossas manhãs de domingo aqui, tá? Vamos lá, quero compartilhar com vocês um texto no livro de Hebreus, capítulo 8, versos de número 7 e 8. Livro de Hebreus, capítulo 8, versos 7 e 8. Carta aos Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 8, versos 7 e 8, diz assim: pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessário uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com o meu povo, com o povo de Israel e com o povo de Judá. Amém? Vou ler mais uma vez. Pois, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma segunda aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, a tua palavra, ela é viva.
E uma vez que ela é lançada, uma vez que ela é declarada, ela não precisa de mais nada, ela é suficiente. E nós estamos aqui, ó Deus, diante desta tua palavra que é suficiente. Mas ela será suficiente em nós se do teu Espírito nos for revelada. E que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja trazendo desta revelação, desta iluminação sobre cada um, sobre cada coração, e sejamos ministrados pela tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, aqui o autor de Hebreus, ele está citando um texto lá de Jeremias, capítulo 31, onde Israel mais uma vez havia quebrado a sua aliança com Deus. Onde Israel mais uma vez havia rompido o seu compromisso com o Senhor. E se você já leu o Antigo Testamento, se você conhece o Antigo Testamento, você vai entender que várias vezes Israel fez isso. E eu já compartilhei com vocês que quando eu me converti lá em 1900 e Guaraná, e eu comecei a ler a Bíblia, e a Bíblia era algo completamente novo para mim, e eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a olhar para tudo que Deus havia feito na vida de Israel, como Deus havia tirado eles do Egito, a aliança que Deus fez com eles, e eu comecei a ver a bondade de Deus e o poder de Deus, e como Deus amava esse povo, e como esse povo era ingrato, como esse povo murmurava, como esse povo se desviava da presença do Senhor. E eu comecei a ficar com raiva de Israel, eu falava, ô povo, como pode, depois de tudo que Deus fez, como eles podem tratar a Deus assim, como eles podem abandonar o Senhor assim? E eu comecei a ficar enfurecido com Israel, eu falei, não pode. E aí o Senhor começou a mostrar para mim coisas muito semelhantes, coisas na minha vida, que eu falava, nossa, como é que eu fiz isso? Nossa, como é que eu pisei na bola assim com Deus? Nossa, como é que eu permiti isso acontecer na minha vida? E Deus mostrou para mim que eu não era diferente de Israel em nada. Que se Israel merecesse punição, eu também merecia. E queridos, nós somos assim. Nós somos falhos, nós erramos, nós somos muitas vezes ingratos. E para Israel foi impossível viver e cumprir a antiga aliança. E a antiga aliança, ela foi inaugurada lá no Egito. Ela foi inaugurada com a saída de Israel do Egito, da escravidão no Egito. O verso 9 diz assim: essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso diz o Senhor, eu os desprezei. A antiga aliança foi inaugurada lá. Você deve conhecer a história. E como última praga lá no Egito, Deus envia o seu anjo para matar todo o primogênito. E a aliança que Deus faz com Israel é que Israel deveria pegar um cordeiro sem mancha, sem defeito, porque Deus já estava ensinando lá que esse cordeiro representava o seu filho, sem pecado. E Deus então disse para eles, olha, vocês vão sacrificar esse cordeiro, matar esse cordeiro, o sangue deste cordeiro vocês vão passar nos umbrais das portas, e vocês vão ficar preparados para saírem. E quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue, ele vai ver a marca da minha aliança, e a morte não vai entrar na casa de vocês. E com essa
antiga aliança se fazia necessário para ter os pecados, redimidos, os pecados perdoados, o sacrifício de um animal, o sacrifício de um cordeiro. A nova aliança, ela foi representada aqui através dessa ceia, porque ela foi inaugurada com a vinda do Filho de Deus em carne. E através do seu sacrifício na cruz do Calvário, seu sacrifício substitutivo, porque ele tomou o nosso lugar, ele nos substituiu. Nós merecíamos aquela morte, nós merecíamos aquela condenação, mas ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu a cruz que era nossa, e ali ele inaugurou uma nova aliança. E quando ele se reúne com os discípulos para a última ceia, e ele distribui então o cálice, ele passa o cálice aos discípulos, ele diz: este é o cálice da nova aliança. No texto aqui de Hebreus, o Senhor está dizendo: olha, está chegando um tempo em que eu vou fazer uma nova aliança com vocês. A antiga aliança, então, ela é feita com o sangue de um cordeiro sem defeito passado nos umbrais das portas das casas dos israelitas. Na nova aliança foi feita com o sangue do próprio Senhor Jesus na cruz do Calvário. A antiga aliança, ela tinha um conjunto de normas, de regras, de cerimônias que precisavam ser observadas e seguidas. Na nova aliança, Deus imprime a sua vontade no nosso coração. Olha o verso 10. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A antiga aliança era praticamente impossível de se cumprir à risca. Porque a antiga aliança, ela era de fora para dentro. Haviam as normas, haviam as regras, e os homens ainda colocaram muito mais regras em cima das regras, e aquilo se tornou um peso muito grande. E era algo de fora que era para ser vivido aqui dentro, e eles não conseguiam. Mas na nova aliança é de dentro para fora. Na nova aliança nós recebemos de Deus o seu Espírito que habita em nós e que nos ajuda a viver e a cumprir a vontade de Deus. Eu cheguei a compartilhar, não sei se com alguns ou com a igreja, uma vez que eu cheguei a pensar, meu Deus, é impossível viver a vontade de Deus plenamente. É impossível, não tem jeito. É claro que tem jeito. Não tem jeito se a gente tentar viver na força do nosso braço. Se a gente tentar viver com o nosso esforço, do nosso jeito, não tem jeito. Mas se a gente viver na dependência do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer. Nós vamos conseguir, nós vamos alcançar. Então Jesus veio inaugurar e estabelecer uma aliança superior à antiga aliança. A aliança que Jesus inaugurou, ela é superior à aliança do Antigo Testamento. Antes, pelo menos uma vez por ano, havia necessidade de se matar um animal e derramar o sangue de um animal inocente para que o próprio sangue não fosse derramado por conta do pecado. Mas quando Jesus derramou o seu sangue, ele derramou uma vez só. E essa uma vez só foi suficiente para nos perdoar em tudo, em todos os nossos pecados. E essa nova aliança, ela
ela trouxe tanta coisa boa para nós vivermos, para nós desfrutarmos. E eu queria compartilhar 3 delas, três fases, ou 3 tempos, ou 3 momentos dessa, que nós podemos viver, ou que essa nova aliança, ela trouxe para nós, ela trouxe para a minha vida, para a sua vida, para nós vivermos os projetos de Deus e vivermos a vontade dEle aqui nessa terra. E a primeira coisa que eu quero destacar então é que essa aliança, ela trouxe um tempo de céus abertos sobre nós. De céus abertos, ou seja, de acesso livre a Deus. Nós temos acesso livre a Deus. Os céus hoje estão abertos sobre este lugar, estão abertos sobre a sua vida. Você não precisa de um sacerdote. Você não precisa de um guru, ou de um padre, ou de um pastor, ou seja lá de quem for, para se relacionar com Deus. Se você fecha os teus olhos aí onde você está, e você diz: Senhor, eu te quero, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu quero sentir a tua presença, Senhor, eu preciso do teu perdão, Senhor, eu quero te ver. Ele te escuta, porque os céus estão abertos, e isto só é possível por conta da nova aliança. Mateus capítulo 27, versos de 50 a 52 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quando Jesus entrega o Espírito dele lá na cruz do Calvário, queridos, os céus se abrem sobre a terra. E isso foi simbolizado aqui de uma forma sobrenatural, porque o texto diz que quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. E este véu do santuário era o véu que separava 2 lugares distintos do santuário. Haviam 2 lugares no santuário, que um deles só podia ser acessado pelos sacerdotes, que era o lugar chamado Santo Lugar. Somente os sacerdotes tinham acesso a esse compartimento do templo, do santuário, e ali eles ministravam ao Senhor. E havia então um outro cômodo, uma outra câmara, que era chamada o Santíssimo Lugar. E o que separava estes 2 ambientes era o véu do templo. E o Santíssimo Lugar era onde ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a glória, a presença de Deus no meio de Israel. Então o Santíssimo Lugar, os judeus tinham aquele lugar como a morada de Deus, o lugar aonde Deus repousava. E no Santíssimo Lugar, somente o sumo sacerdote tinha acesso. Ninguém podia entrar lá. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Ele se preparava o ano inteiro para entrar e para interceder por Israel no Santíssimo Lugar. E a coisa era tão séria que ele entrava e ele tinha sinetes na sua roupa, e ele entrava amarrado com uma corda na cintura, porque se ele fosse fulminado lá por Deus, se ele entrasse naquele lugar sem condições e morresse, ninguém poderia entrar lá para tirá-lo. Então ele era puxado pela corda se os sinos parassem de tocar. Um lugar inacessível. Inacessível. Mas quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu do templo se rasga. Porque Jesus abre um caminho para nós.
Lembra dele falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega a Deus se não for por mim. Então, Jesus inaugura uma nova aliança, onde o acesso a Deus passa a ser permitido. Não precisamos mais do sacerdote, não precisamos mais do sumo sacerdote para interceder por nós. Nós temos livre acesso à presença de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele abriu os céus sobre as nossas vidas. Queridos, este véu, não dá para falar assim: a cortina estava meia podre, né? Foi assim sem querer, bateu um vento lá e rasgou. Queridos, essa cortina, ela tinha 18 metros de altura e ela tinha 12 centímetros de espessura. Não era uma cortininha assim como essa nossa. Eram várias camadas de tecido, 12 centímetros de espessura. Então ela foi rasgada de forma sobrenatural, porque a morte de Jesus inaugurou esta nova aliança, aonde nós podemos nos achegar a Deus, aonde o Senhor nos concede essa liberdade de nos aproximarmos dele através de Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus pode nos levar à presença de Deus, somente o sacrifício que ele fez. O acesso a Deus foi aberto. A gente precisa ter noção do que é isso. Isaías 64, verso 1 diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na sua presença. Se fendesses os céus e descestes. E foi isso que fez: o céu se fendeu, o céu se rasgou, o céu se abriu. E o Senhor Jesus veio, e nós tivemos acesso à presença de Deus. Queridos, a gente precisa entender, e eu creio que Jesus veio nos dizer, que na nova aliança não existe céu fechado. Não existe céu fechado. Se a gente sente lá no nosso íntimo: Deus não me escuta, Deus não me ouve, é céu de bronze, então se humilha na presença de Jesus, porque Ele já abriu o céu para nós. Ele já abriu o céu sobre a sua vida. Nós só precisamos dele. Para experimentarmos o céu, nós só precisamos dele. Ele rasgou o véu do templo. Ele abriu o caminho para nós chegarmos a Deus. Nós podemos nos achegar a Deus através do seu Filho, através da nova aliança que experimentamos através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa nova aliança, ela não só inaugura um tempo de céus abertos sobre nós, como ela também traz um tempo de vida nova sobre nós. Esta nova aliança, ela vem trazer um tempo de vida. Lembra de Jesus falando: eu vim para que vocês tenham vida, para que vocês experimentem vida, e a experimente de forma abundante, de forma plena. É esta vida que nós alcançamos através da nova aliança. Uma vida plena, uma vida abundante. É esta vida que o Senhor Jesus veio trazer para nós. E a primeira coisa que a gente precisa entender e crer é isso: Ele veio para trazer vida plena sobre nós, sobre mim. Eu preciso estar vivendo esta vida abundante, porque Ele me garantiu vida abundante. Ele não me garantiu vida fácil, Ele não me garantiu vida sem problemas e sem dificuldades, mas Ele me prometeu vida abundante,
vida abundante. Nós podemos ser abundantes na vida, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às necessidades, o nosso coração pode ser cheio de vida, porque esta vida não depende das circunstâncias, esta vida não depende da economia, não depende daquilo que o governo faz, esta vida depende dele. E Ele é o dono de toda a vida, Ele é a fonte de toda a vida, Ele tem vida abundante para nos dar. E queridos, a gente pode viver 200 anos e Ele sempre vai estar derramando vida nova sobre nós, vida nova sobre nós. Porque Ele é um manancial de águas, um manancial de vida que jamais se esgota. Então Ele tem vida nova para nós, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Em Cristo Jesus, através da nova aliança que Ele inaugurou, nós experimentamos, nós recebemos, nós nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura, uma criatura agora, uma pessoa agora que transborda da vida de Deus, que transborda do seu amor. A nossa vida não é mais a mesma, a nossa vida ganha um novo significado, a nossa vida passa a entender o seu propósito. É assim que Ele faz. Isto que a nova aliança trouxe, isso que nós participamos aqui desta mesa, da mesa do Senhor, do seu pão, do seu cálice, que representa justamente isso, um novo tempo, uma nova vida que Ele veio trazer sobre nós, sobre você. Ezequiel capítulo 36, a primeira parte do verso 26 diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Deus está dizendo: olha, vocês se tornam uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu estou dando a vocês um coração novo, eu estou colocando em vocês um espírito novo, porque Ele deseja que a gente viva uma vida nova, uma vida completamente diferente. Nós vivíamos na ignorância, nós vivíamos no pecado, nós vivíamos longe dEle, mas Ele nos encontrou. Ele olhou para nós, Ele se compadeceu da gente, e o seu amor nos constrangeu, e o seu amor nos atraiu, e nós olhamos para Ele, nós nos apaixonamos por Ele, nós ficamos impactados com o seu amor. O amor dele ganhou o nosso coração, inundou o nosso coração, e nós nos rendemos completamente a Ele. Nós achamos o propósito da nossa vida, o sentido da nossa vida nele. E nós não queremos mais nada sem Ele. E pela sua graça e bondade, Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá um novo significado para a nossa vida, um novo espírito. Isaías 43, 19, quem será que conhece esse texto, né? Eis que faço uma coisa nova. A nova aliança trouxe tanta coisa nova para nós. Um novo tempo, um novo momento, um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. Apocalipse 21:5, ele também diz assim: eis que faço nova todas as coisas.
todas as coisas. Jesus veio inaugurar então um novo tempo, Ele veio nos dar uma nova vida. Deus então, Ele nos muda, e Ele passa a mudar tudo ao nosso redor. Isaías, capítulo 35, verso 1 e 2 diz assim: o deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão férteis como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Queridos, aqui Deus falando de restauração sobre Israel, e quando a restauração vem sobre Israel, sobre o povo, sobre as pessoas, a restauração também vem sobre o ambiente, vem sobre também a geografia. E Deus falando: olha, o deserto também vai se alegrar, e vai crescer flores no deserto, em terras secas vão se encher de flores. O deserto vai cantar de alegria, e Deus vai torná-lo tão belo como os montes Líbanos, tão férteis como o Monte Carmelo e o Vale de Saron, e todos verão a glória e a grandeza do Senhor. Queridos, quando Deus enche a gente de vida, quando Deus nos dá um novo coração, quando Deus coloca em nós o seu Espírito, não é só a gente que muda, mas tudo começa a mudar também ao nosso redor. E a gente precisa perceber isso. Porque se a gente olhar para o nosso redor e a gente não ver as coisas também sendo transformadas, a gente precisa entender: opa, tem uma promessa de Deus para a minha vida, que não só eu vou mudar, perdão, mas tudo ao meu redor também vai mudar. Porque a glória de Deus que é derramada sobre a minha vida, ela começa a inundar tudo também à minha volta. O Salmo 84, versos 5 e 6 diz assim: como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos, como as primeiras chuvas. Gente, olha que coisa maravilhosa. As pessoas que fazem do Senhor a sua força, o texto diz, são felizes. Elas são felizes porque elas são cheias de vida. Porque quando elas fazem do Senhor a sua força, elas estão entrando na nova aliança. A nova aliança que traz vida nova, que traz vida abundante. A nova aliança que derrama da glória de Deus, da presença de Deus sobre nós. E essa presença se manifesta também através de nós. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fonte de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênção, em lugares cobertos de flores e frutos como as primeiras chuvas. Aqueles que fazem do Senhor a sua força e no seu coração resolvem seguir os retos caminhos do Senhor, elas são capazes de transformar o ambiente. Se nós vivermos com o Senhor e permitirmos e sermos nutridos por Ele com essa vida,
diariamente, tudo ao nosso redor vai começar a mudar. As pessoas vão começar a mudar perto de você. O ambiente vai mudar perto de você. E se isso não estiver acontecendo, fala, epa, pera lá. Eu fiz do Senhor a minha força, eu estou seguindo os retos caminhos do Senhor. As coisas aqui vão ter que mudar. Porque às vezes a gente não entende ou não compreende aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus já nos deu, Deus já colocou nas nossas mãos, só que a gente não usa, a gente não se apropria. Muitas vezes, queridos, nós somos águias vivendo em galinheiro, como uma galinha. E não alçamos voos altos porque não entendemos que somos águia. E muitas vezes a gente não consegue entender que o Senhor já nos deu vida, e vida abundante. E que esta vida abundante, ela precisa se manifestar. Então, queridos, entenda uma coisa. Aonde o Senhor te colocou, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde o Senhor te colocou, o Senhor deseja transformar aquele ambiente através da sua vida. Através da sua vida. E queridos, muitas vezes não é, você nem precisa falar e ficar dando profetada em ninguém, declarando as coisas, sendo chato com ninguém, não. A tua presença vai fazer toda a diferença. O simples fato de você estar ali vai fazer a diferença. Você só precisa ter consciência disso. De que Deus te colocou ali e que você é capaz, na dependência de Deus, de transformar aquele ambiente, de transformar aquele lugar. Queridos, nós fomos chamados para mudar a geografia ao nosso redor. Deus nos chamou para mudarmos a atmosfera de um lugar. Quando a gente escuta assim, nossa, aquele ambiente lá é muito pesado, nossa, eu nem gosto de ir lá, né? Eu nem gosto de ir na casa daqueles meus parentes lá, porque lá o negócio é lá que você tem que ir, é lá que você tem que brilhar, é lá que você tem que mostrar a glória de Deus, é lá que você tem que manifestar a vida abundante que o Senhor te deu. Queridos, o problema é que às vezes a gente se acomoda de um jeito. A gente olha para a palavra e a gente não acredita mais, eu acho. Ou a gente não percebe as coisas que o Senhor já colocou na nossa mão. As coisas que o Senhor já falou, é assim. E a gente precisa manifestar isso. Nós somos a luz do mundo. Assim o Senhor Jesus nos chamou. Nós somos o sal da terra. E ele disse, olha, se o sal não salgar, para que serve o sal? O dorsal é para salgar. Se o sal não salga, ele é jogado na estrada, não serve para nada. Então nós somos sal e precisamos salgar, precisamos dar o tempero deste mundo. Outra coisa que a nova aliança nos trouxe foi um tempo da graça de Deus. Tito, capítulo 2, verso 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Queridos, com a nova aliança, a graça de Deus se manifestou. Graça, a palavra graça, ela traz um conceito de favor que a gente não merece, um favor imerecido. A nova aliança trouxe isso sobre as nossas vidas, um favor que nós não merecemos.
Deus nos favorecendo de uma forma que a gente não merece. A graça de Deus se manifestou salvadora. Quem de nós merecíamos ser salvos? Quem de nós merecíamos o céu? Quem de nós merecíamos o perdão? Quem de nós merecíamos o acesso à presença dEle? Quem de nós merecia céu aberto? Quem de nós merecia dessa vida abundante? Quem de nós merecia ser resgatado do pecado, ser retirado de um tremedal de lama, como diz o salmista? Quem de nós merecíamos isso? Quem de nós merecíamos a eternidade? Ninguém. Porque a palavra afirma que todos pecaram, todos se desviaram, todos estavam separados da presença gloriosa de Deus. E o autor de Romanos também vai dizer que a consequência, ou o pagamento pelo pecado, era a morte. Era o que nós merecíamos, a morte eterna. Todos nós merecemos o inferno, mas a nova aliança trouxe um tempo de favor imerecido. Por isso que em Cristo Jesus nós alcançamos a salvação, nós alcançamos o perdão. Por isso que Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, vai dizer no capítulo 2, o verso 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça é maravilhosa. Porque essa graça nos revela a generosidade do nosso Deus. O quanto nosso Deus é generoso. O quanto nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus amável. Porque esse Deus, Ele tinha direito de nos condenar, a todos nós. Mas Ele manifestou a sua graça salvadora a todos os homens. A graça fala de nós recebermos algo que nós não merecemos. Como disse, nós não merecíamos a salvação, mas nós a recebemos pela graça. Nós não merecíamos ser perdoados pelo Senhor, mas somos perdoados pela graça. Nós não merecíamos o céu, mas recebemos o céu pela graça. Pela graça. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus. E a palavra dom traz a ideia de presente. Então nós somos salvos pela graça. E isso não é mérito nosso, mas é um presente de Deus. E presente a gente não paga pelo presente. Presente a gente recebe. Ontem eu ainda ganhei um presente, vocês acreditam? Já estou quase fazendo 48 e ganhei presente ainda. Oh, glória a Deus. Ganhei presente. Paguei nada. Presente bom, hein, pastor Jove? Fiquei perfumadão ontem. Cheirosão. Paguei nada. Só precisei estender a mão e receber. Não foi Mary Kay, foi concorrente, por isso eu não vou falar o nome. Mas eu amei meu presente. Amei meu presente. Tá? A única coisa que eu precisei fazer foi receber. E mostrar gratidão. E a alegria por ter recebido aquele presente. Junto com o presente não veio uma conta. Ó, depois você acerta comigo, foi tanto. E assim que Deus faz, a graça é isso, é Deus nos dando um presente, é dom de Deus. Não é mérito nosso, não é esforço nosso,
não é competência nossa, é graça de Deus, é generosidade de Deus, é amor de Deus. E quando falamos em misericórdia, nós falamos de Deus não dar o que a gente merece. A gente merecia a condenação, a gente merecia o inferno, mas Deus não nos dá o que a gente merece, porque Ele é misericordioso, porque Ele exerce de misericórdia. E porque Ele é misericordioso, a gente não recebe o que a gente merece. E porque Ele é gracioso, Ele nos dá o que a gente não merece. E a nova aliança trouxe isso sobre nós. Esse tempo de graça, de favor imerecido. Romanos capítulo 5, verso 20, a última parte do versículo diz assim: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Eu já conheci pessoas que elas entendiam que para elas não havia perdão, que para elas não tinha jeito, que Deus jamais as receberia, que Deus jamais as olharia com graça. E só pensa assim quem não entende o que é graça, quem não entende a generosidade desse Deus, porque quando o texto diz, aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, o Senhor está dizendo o seguinte aqui, que olha, não existe pecado que a graça não cubra. Não importa quem você é e o que você fez, quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor, quando nós entendemos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que Ele inaugurou uma nova aliança, e que através dele os céus se abriram, e Deus me recebe, aí eu entendo que é graça, aí eu entendo que não existe pecado meu que o Senhor não possa perdoar, quando eu volto o meu coração para Ele. Quando eu entendo a minha condição diante dEle, e eu me arrependo dos meus pecados, não existe pecado que a graça não cubra, aonde a graça não transborde. Acho que já tem uns anos já, mas circulou assim pela internet um vídeo parece que foi uma troca de tiros com a polícia e um bandido foi baleado e havia assim muitas pessoas, né, assistindo aquele homem ali agonizando, tendo ali os seus últimos momentos de vida, e chega uma senhora e pela aparência dela eu vou falar assim, é crente, e dava até para arriscar assim, da Assembleia. E essa senhora, ela chega perto desse jovem e ela fala para esse jovem, você quer entregar sua vida para Jesus? Jesus te ama muito e Ele pode salvar você. E aquele jovem, antes de morrer, ele sinaliza que quer entregar a sua vida para Jesus, e ela faz uma oração ali com ele. Eu não sei se alguém assistiu esse vídeo, mas eu lembro que esse vídeo, quando começou a circular pelos grupos aí, e a gente via os comentários, e muitos falando assim, mas foi para o inferno, viveu a vida inteira torta, fazendo só ruindade, e acha que na hora da morte Deus vai receber. Sim, Deus recebe, porque o favor é imerecido. Porque aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. E é assim que Deus age, por isso que eu falo, é a generosidade de Deus. É a generosidade dEle, é o olhar de amor dEle. Deus não rejeita um coração contrito, um coração compungido, um coração quebrantado. Esse coração Deus não despreza. Não importa se é nos seus últimos suspiros, um coração assim, Deus acolhe, Deus abraça, Deus faz transbordar a sua graça. Graça, queridos, não é
permissão para pecar, mas a graça é poder para vencer o pecado. E é dessa graça que o Senhor tem derramado sobre nós, através da nova aliança que o Senhor Jesus inaugurou. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça nos faz enxergar, queridos, o quanto somos amados por Ele. O quanto somos amados. Hoje foi dia de ceia. E dia de ceia é dia de reflexão. Não tem como não parar neste momento e pensar. E muitas vezes a gente vem esses pensamentos, né? Não sou digno. Eu não sou digno. Talvez alguns nem vêm para a igreja no dia da ceia. Porque é constante, falar, eu não estou bem. Eu não estou bem. A gente precisa olhar para o Senhor, porque Ele é um Deus gracioso. Na ceia não é para a gente olhar para nós mesmos e vermos as nossas ruindades e não tomarmos a ceia. Mas é para a gente olhar para nós mesmos, é para a gente examinar para nós mesmos, para a gente ver a nossa ruindade. Mas a gente entender que a gente depende de Deus, da graça dEle, e se consertar com Ele. E participar deste momento, participar da mesa dEle. Porque estar na mesa do Senhor é graça, é favor imerecido. Estarmos aqui hoje diante dEle é graça, é favor imerecido. Podermos cultuá-lo é graça, é favor imerecido. Poder desfrutar da presença dEle é graça. Poder receber vida nova dEle é graça. É graça. Poder desfrutar de céus abertos é graça, é favor imerecido. Amém? Vou terminar. Aleluia! Fecha os teus olhos, queridos, nós vamos orar. Quão importante essa nova aliança que o Senhor fez conosco. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Uma nova aliança. Essa aliança foi feita. O nosso Senhor Jesus inaugurou esta aliança. Através do seu sacrifício, Ele inaugurou uma nova aliança entre Deus e nós. E através desta nova aliança, os céus se abriram. E os céus foram liberados a nós. E esses céus abertos trouxe nova vida, trouxe um novo tempo. E como nós vimos, esse novo tempo, desta graça que o Senhor tem derramado sobre nós, deste presente que o Senhor tem nos dado, é um presente que o Senhor nos oferece. Mas a gente só desfruta se a gente recebe. Muitas vezes a gente tem recusado esse presente. Nós temos rejeitado a graça de Deus. E talvez alguns aqui, por muitos momentos, já rejeitou a graça de Deus. Mas hoje o Senhor, mais uma vez, te oferece esse presente. Porque Ele deseja que você experimente uma nova vida, um novo tempo. Ele deseja te dar um novo coração, colocar dentro de você um novo espírito. Ele deseja, através da sua vida, mudar ambientes. Mas para isso você precisa dizer: Senhor, eu quero esse presente.
E eu quero fazer esse convite a você. Ou quero ser instrumento de Deus aqui, para que Deus faça esse convite a você. Se você escuta a voz do Senhor te chamando para viver um tempo de céus abertos, um tempo de nova vida. Se você escuta o Senhor Jesus te chamando para se arrepender dos seus pecados e voltar o seu coração para Ele, eu quero convidar você a ficar em pé. E com esse gesto você vai estar dizendo para o Senhor: sim, Senhor, eu quero esse presente, eu quero essa graça sobre a minha vida. Eu quero viver, ó Deus, esta nova vida. E eu quero desafiar você a se colocar de pé aqui diante do Senhor, entregando o seu coração, entregando a sua vida para Ele. Alguém que nunca fez essa entrega ainda, deseja? Aleluia. Mas alguém deseja se entregar a Jesus, entregar o seu coração a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, dizer para Jesus: Jesus, o meu coração a partir de agora, ele é todo teu. Eu quero convidar você a ficar em pé, se você assim o deseja fazer e deseja dizer sim para o Senhor. O Senhor está te oferecendo um presente maravilhoso nessa noite. E se você deseja dizer sim para Ele, entregando sua vida, eu quero convidar você a se colocar em pé. Mais alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Aleluia. Mais alguém deseja entregar sua vida a Jesus? É dom de Deus, é um presente de Deus, que o Senhor veio entregar para você. Os céus se fenderam, o Senhor veio, e o Senhor vem te entregar pessoalmente um presente. Ele vem te entregar a vida eterna, Ele vem te entregar um novo coração. Ele vem dizer para você: olha, eu vou colocar em você um espírito novo, um coração novo. Você nunca mais será o mesmo, você nunca mais andará sozinho. O seu coração